Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a teoria da ligação covalente. A teoria da ligação covalente, ela leva em consideração o compartilhamento de elétrons entre átomos classificados como sendo ametais. A ligação, ela leva em consideração sempre pares de elétrons e eu tenho que verificar se esses pares de elétrons vêm do mesmo átomo ou se vêm de átomos distintos. A teoria da ligação covalente foi desenvolvida em 1916 por Lewis. Na figura ao lado, conseguimos perceber a interação entre dois átomos de hidrogênio, formando uma região única entre os dois. Essa região é chamada, então, de região de compartilhamento de energia. Como esses átomos são exatamente iguais, eu não tenho nenhuma distorção da nuvem eletrônica, visto que eu não tenho um átomo mais forte do que o outro. Se observarmos o desenho abaixo, percebemos a ligação entre átomo de hidrogênio e um átomo de cloro. Nessas condições, como nós temos um elemento que é mais eletronegativo, no caso o átomo de cloro, ele vai distorcer a nuvem eletrônica, puxar a nuvem eletrônica do átomo de hidrogênio para mais próximo dele, provocando então uma polaridade negativa e uma polaridade positiva, mostrando para nós que esse tipo de interação forma uma molécula polar. A interação entre átomos exatamente iguais forma o que nós denominamos de ligação covalente homonuclear. Ou traduzindo, homo significa igual, nuclear significa átomos que têm mesmo núcleo. Só tem átomos com o mesmo núcleo aqueles átomos que forem do mesmo elemento químico. No desenho abaixo, conseguimos perceber a ligação covalente formando a molécula mais simples existente na natureza, que é a molécula do gás hidrogênio. O que acontece nessa molécula? Um átomo de hidrogênio se aproxima a outro átomo de hidrogênio e vão unir esses dois elétrons numa região equidistante, ou melhor dizendo, a mesma distância entre eles, para compartilhar esse par de elétrons, que é o que denominamos de teoria da ligação covalente. Chamamos de teoria de ligação covalente o compartilhamento de pares de elétrons, sempre de 2 em 2, em números pares, então 2, 4, 6, 8, entre dois átomos. A teoria tem que deixar bem claro, eu sempre penso em ligar, em fazer a interação entre dois átomos. Ah, mas tem mais um átomo, então depois eu faço a ligação com esse outro átomo. Ah, mas tem outro átomo, então depois eu faço a interação deste outro átomo. Mas eu sempre vou avaliando a ligação de 2 em 2 átomos. Aqui nós temos outro exemplo de ligação covalente homonuclear. O átomo de flúor, na sua configuração eletrônica, ele tem a configuração 2s2, 2p5. Portanto, o que nós percebemos para o átomo de flúor? Cada um deles falta um elétron para obedecer a regra do octeto. Sendo assim, um átomo de flúor se aproxima de outro átomo de flúor e a eles fazem uma região de interseção de suas nuvens eletrônicas. Existe então o compartilhamento desses elétrons nessa região. O que é interessante a gente observar que quando fazemos esse tipo de interação, é como se eu tivesse uma conta conjunta. Então, para quem olhar pelo lado esquerdo, o átomo de flúor da esquerda ele está com 8 elétrons. Quem olhar pelo átomo de flúor do lado direito, se olhar somente para o flúor do lado direito, é como se ele também tivesse 8 elétrons, porque eu tenho uma região em comum entre os dois. É isso que nós denominamos de ligação covalente. Nesse exemplo, temos dois átomos de cloro. A configuração dos átomos de cloro é 3s2, 3p5. Portanto, cada átomo de cloro tem 7 elétrons. Para obedecer à regra do octeto, eles vão ter que compartilhar um par de elétrons para ficar com 8 elétrons no orbital de fronteira. Assim, quem olhar para o átomo da esquerda vai identificar que ele está agora após a ligação química com 8 elétrons e quem olhar para o lado direito também vai perceber que ele está com 8 elétrons no orbital de fronteira. Aqui temos mais um exemplo de uma ligação covalente homonuclear, onde a gente consegue perceber a interação entre dois átomos de nitrogênio.
Cada nitrogênio tem configuração 2s2, 2p3. Sendo assim, cada um deles tem 5 elétrons. Portanto, precisam fazer 3 compartilhamentos. Cada compartilhamento, então, é representado por uma ligação química. Cada par é uma nova ligação. E aí, pela estrutura de Lewis, o correto é fazer a representação desses elétrons que foram compartilhados na forma de traço. Vale lembrar que se os átomos são exatamente iguais, a minha ligação vai ser denominada de ligação covalente apolar. O que é isso? Não apresenta polaridade na estrutura, visto que os átomos são exatamente iguais. Caso eu tenha um átomo diferente do outro, sendo um, portanto, mais eletronegativo do que o outro, a minha ligação vai ser classificada, então, como covalente polar. O lado do elemento mais eletronegativo vai apresentar polaridade negativa e aquele lado do elemento menos eletronegativo vai apresentar polaridade positiva. E a ligação que é formada a partir de átomos diferentes. A partir do momento que eu tenha pelo menos um átomo diferente na molécula, eu chamo então essa teoria de ligação covalente heteronuclear. Heteronuclear é hétero diferente, diferente núcleo, quer dizer, diferentes átomos que estão formando uma ligação química. Aqui estamos dando o exemplo da interação entre um átomo de hidrogênio e um átomo de cloro. Como o átomo hidrogênio ele obedece à regra que nós chamamos de dubleto, porque ele só falta um único elétron, todo átomo de hidrogênio só participa de uma única ligação química. Sendo o átomo de cloro com a configuração 2s2, 2p5, ele então tem 7 elétrons. Portanto, também só falta um compartilhamento. Então, essa ligação é demonstrada a partir do momento que um átomo se aproxima do outro. Eu consigo perceber que o cloro, por ser mais forte, mais eletronegativo, ele arrasta a nuvem eletrônica do átomo de hidrogênio para perto dele. A polaridade ela pode ser representada ou pelo símbolo delta minúsculo com o sinal de mais e com o sinal de menos, ou também pode ser representada por uma seta cortada, mostrando que o elemento que é menos eletronegativo é mostrado pelo traço, e o elemento que é mais eletronegativo é mostrado pela ponta da seta. Então, todas as vezes que você vê essa representação gráfica, que está querendo dizer para mim que essa molécula apresenta polaridade, a ponta da seta é sempre do lado do elemento mais forte, mais eletronegativo. A parte do fundo da seta é para o elemento menos eletronegativo. Vamos ver um exemplo de uma molécula heteronuclear onde tem mais de 2 átomos. Então, um bom exemplo é a molécula de água, onde eu tenho 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. O que é preciso fazer? Primeiramente, pela posição do elemento na tabela periódica, a gente observar a sua configuração eletrônica. Então, para o caso do átomo de oxigênio, eu tenho configuração 2s2, 2p4, eu tenho 6 elétrons, portanto, faltam 2 para obedecer à regra do octeto. Para o átomo de hidrogênio, como a gente já havia comentado, eu tenho apenas um único elétron no seu orbital 1s1, portanto, para obedecer para o hidrogênio dubleto, falta um elétron, falta uma ligação. Então, o que acontece para eu mostrar a interação da teoria da ligação covalente heteronuclear para essa molécula? Primeiramente, eu coloco o elemento mais eletronegativo no centro e coloco os elementos menos eletronegativos ao seu redor. E vou mostrar que aquele elemento que é mais forte, ele vai arrastar o elétron do elemento mais fraco para perto dele. Então, o elétron do átomo de hidrogênio está sendo representado assim, aqui como esse pontinho azul. Ele foi arrastado para próximo do átomo de oxigênio, porque o oxigênio é mais forte. A mesma coisa em relação ao outro elemento. O que eu preciso entender? Se o átomo de hidrogênio tinha 6 elétrons, e cada átomo, se o átomo de oxigênio, tinha 6 elétrons, e cada átomo de hidrogênio tinha um único elétron, eu tenho que fazer, então, uma ligação do átomo de oxigênio para o hidrogênio da esquerda e uma ligação do átomo de oxigênio para o hidrogênio da direita. Essa ligação química é representada
de forma a mostrar que o elétron do átomo de hidrogênio foi atraído para perto do átomo de oxigênio, por ele ser mais forte. Vejamos mais um exemplo, agora demonstrando a interação da molécula do gás amônia, que é uma ligação do átomo de nitrogênio com o átomo de hidrogênio. Para o nitrogênio, eu tenho a configuração 2s2, 2p3. Sendo assim, eu tenho 5 elétrons no orbital de fronteira. Faltam, portanto, 3 elétrons para eu conseguir alcançar a regra do octeto. Hidrogênio, como a gente já havia comentado, tem um único elétron no seu orbital de fronteira, então cada átomo de hidrogênio precisa de um elétron. Pensando nisso, dá para perceber com facilidade como o nitrogênio é mais forte do que o hidrogênio. O elétron do hidrogênio é então aproximado para o átomo de nitrogênio. Observe a seguinte fala que eu vou fazer. O hidrogênio é considerado o elemento mais fraco da tabela periódica. Então, qualquer outro átomo que se aproximar a ele vai arrastar o elétron para próximo de si. No caso aqui, o átomo de nitrogênio arrasta cada um dos elétrons de cada um dos átomos de hidrogênio para próximo do seu cerne, para próximo do seu núcleo, mostrando então a interação. Se eu fosse fazer a representação pela teoria de Lewis, eu teria que desenhar o átomo de hidrogênio, um traço para o nitrogênio, outro átomo de hidrogênio, um traço para o nitrogênio, outro átomo de hidrogênio, um traço para o hidrogênio. Como eu ainda tenho elétrons desemparelhados para o nitrogênio, eu desenharia esses elétrons livres para mostrar que essa interação aconteceu, mas eu ainda tenho elétrons livres que podem ser utilizados num novo tipo de ligação covalente, que eu vou comentar daqui a pouquinho, chamado de ligação covalente dativa ou ligação covalente coordenada. É aquela em que um átomo que ainda tenha par de elétron desemparelhado faz a ligação química com outro átomo que se aproxime. Vamos ver mais este exemplo. O gás metano, de fórmula molecular CH4, leva em consideração o átomo de carbono, que tem configuração eletrônica 2s2, 2p2, portanto, 4 elétrons do orbital de fronteira, e o hidrogênio, que é a configuração 1s1, portanto, apenas um único elétron no seu orbital de fronteira. Como já sabemos, o hidrogênio ele só precisa fazer uma ligação para conseguir obedecer à regra do dubleto. E o carbono, como qualquer outro elemento da tabela periódica que é ametal, ele precisa obedecer à regra do octeto. O único que não obedece ao octeto é o hidrogênio. Então, sendo assim, eu preciso de fazer 4 ligações para o átomo de carbono para eu conseguir completar o seu octeto. Fica fácil da gente entender, então, que cada hidrogênio irá se ligar a um elétron do átomo de carbono, formando 4 ligações. Se eu for representar pela estrutura de Lewis, cada ligação química vai virar um traço e eu vou representar os símbolos dos átomos de hidrogênio ao seu redor. Como o carbono não vai sobrar nenhum outro elétron desemparelhado, a interação vai ser representando apenas carbono ligando aos 4 átomos de hidrogênio por traços. Mas existem situações em que a molécula ela já está estável e pode ser que algum elemento químico ou algum íon ou algum radical esteja livre no ambiente e se aproxime dessa molécula livre. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nessa estrutura que nós estamos colocando antes da ligação química. Nós temos aqui a molécula de amônia que a gente já havia comentado, que nada mais é do que um nitrogênio ligado a 3 átomos de hidrogênio com um par de elétrons livres, um par de elétrons desemparelhado. Esse par de elétrons pode ser utilizado para uma nova ligação química. Então, essa molécula ela já tem uma certa estabilidade, mas levando em consideração que algum pedaço de molécula, como o íon H+, está livre e chega próximo a essa molécula e observa que ela tem elétrons livres, elétrons que não participaram de nenhuma ligação, ele pode se aproximar e formar uma nova ligação.
Lembrando que chamamos de teoria de ligação covalente o compartilhamento de pares de elétrons. Se o par de elétrons está vindo de um único átomo ou se está vindo cada elétron de um átomo, é válido. Nesse caso aqui, para a formação da molécula de NH3, cada hidrogênio e o nitrogênio, cada um deles compartilharam um elétron para formar uma ligação. Mas sobrou um par de elétrons livres neste nitrogênio que não participou de nenhum tipo de ligação química. Então, esse íon H+, que está sem elétrons, pode se aproximar na estrutura e se apoderar, formando então parte desse conjunto, se apoderando desse par de elétrons que estava desemparelhado. É muito comum, então olhe no desenho abaixo, é muito comum a representação de que esse íon se aproximou da molécula que tinha elétron desemparelhado e tentou arrastar esses elétrons para perto dele. É muito comum a gente representar como está sendo colocado aqui logo após a seta. Eu vejo que o átomo de hidrogênio, que estava na forma iônica, ele se apoderou do par de elétrons e agora é como se ele fizesse parte da estrutura. A molécula que era chamada de NH3 passa a ser chamada então de NH4. Essa estrutura, ela existe na natureza, só que tem menor estabilidade química. Por quê? Porque eu tenho uma estrutura que foi forçada a existir, ela não existia naturalmente, ela foi forçada a existir. Vamos ver mais um exemplo de ligação covalente dativa. Suponha você que o enxofre já tenha feito uma ligação com o átomo de oxigênio. Então, o enxofre fez duas ligações com o oxigênio para poder obedecer à regra do octeto. O oxigênio tem configuração eletrônica 2s2, 2p4, então ele tem 6 elétrons do orbital de fronteira. Enxofre, 3s2, 3p4, também tem 6 elétrons no orbital de fronteira. Então, quer dizer que cada um deles precisa fazer apenas duas ligações. Essas duas ligações estão sendo representadas aqui para nós no centro, entre o átomo de enxofre e o átomo de oxigênio. Imagine que essa estrutura que já era estável, por ainda ter átomo com elétron desemparelhado, qualquer outro átomo que está na atmosfera ou no ambiente próximo a essa molécula, ele possa se apoderar de uma conta conjunta com um elemento. Então, nesse caso, o átomo de enxofre, ele é mais fraco que o átomo de oxigênio. O átomo de oxigênio chega próximo ao átomo de enxofre e se apodera de um par de elétrons do enxofre para fazer uma conta conjunta. De uma maneira para brincar, é como se você imaginasse a situação que você vai abrir uma conta conjunta com o seu pai, ele tem o dinheiro e você não. Mas para o banco, os dois, a partir do momento que abre uma conta conjunta, o dinheiro é considerado dos dois. É muito comum representar, após essa seta amarela, a gente querer mostrar que aconteceu então uma nova ligação química. Essa nova ligação, como é apenas uma ligação covalente, como considerada com o mesmo valor de energia do que qualquer outra, eu apenas representar por um único traço. Eu não tenho que colocar desenho de seta, não tenho que fazer pisca-pisca, luminoso. Cada par de elétrons que é compartilhado, eu represento pela estrutura de Lewis como um traço simples. E se essa estrutura já existisse e de repente chegasse outro átomo de oxigênio livre? Bom, aí eu iria formar a estrutura que nós chamamos de trióxido de enxofre. Observe, a primeira ligação química teria acontecido entre o átomo de enxofre com o átomo de oxigênio que está à direita. Pode ser que um dos pares de elétrons livres que estava para o enxofre seja atraído por um oxigênio que entra na ligação e o outro par de elétrons livres do enxofre seja atraído por outro átomo de oxigênio que chega próximo dessa ligação. O mais interessante para a gente entender é por que ligar no átomo de enxofre? Por que o oxigênio, ou o oxigênio de cima ou o oxigênio de baixo, não se apoderaram dos elétrons livres do oxigênio que estava se ligando inicialmente ao enxofre?
Isso não acontece por causa de forças de atração. Átomo de oxigênio, comparado com outro átomo de oxigênio, tem forças iguais. Então, aqui eu não tenho como ter diferença de forças. No exato momento que eu tenho uma estrutura em que eu tenho um átomo de enxofre interagindo com um átomo de oxigênio, o cara mais fraco é o enxofre. Então, se for chegar outro oxigênio, ele vai chegar em cima do átomo de enxofre, não em cima do átomo de oxigênio que tem a mesma força que ele. Outra molécula que obedece à ligação da covalente dativa, outra molécula que a gente pode mostrar é a molécula chamada de ozônio. Não é à toa que nós falamos que a camada de ozônio é muito sensível. Por quê? Porque o normal de eu encontrar na natureza é um átomo de oxigênio fazendo uma ligação química com outro átomo de oxigênio, formando o que nós chamamos então de gás oxigênio. Essa molécula do gás oxigênio, ela apresenta estabilidade. Mas imagine que, por alguma reação química na atmosfera, algum átomo de oxigênio esteja livre e este átomo de oxigênio, então, queira se aproximar a essa estrutura. O que é que vai acontecer? Como os átomos de oxigênio que formam a molécula de gás oxigênio apresentam elétrons desemparelhados, então cada átomo de oxigênio tem 2 pares de elétrons desemparelhados, esse oxigênio que está chegando por alguma reação química que aconteceu e ele foi liberado, ele está sozinho, para tentar estabilizar, ele vai se aproximar a algum desses átomos de oxigênio. Não existe nenhuma regra que mostre, olha, ele vai chegar no átomo de oxigênio da esquerda, ele vai chegar no átomo de oxigênio da direita. São átomos iguais. Lógico que eu não tenho obrigatoriedade de ficar desenhando as duas possibilidades. Aproximar do átomo da esquerda, aproximar do átomo da direita. O que me interessa é eu mostrar, olha, ele se aproximou a um dos átomos de oxigênio. Como são todos de mesma força, aqui tanto faz se aproximar ao da esquerda ou da direita. Para fecharmos a nossa teoria, o que a gente não pode esquecer sobre a teoria da ligação covalente? Primeiro, sempre tem que prestar atenção que os átomos envolvidos têm que ser ametais. Eu não posso usar essa teoria para representar a ligação química se não for átomos classificados como sendo ametais. Só pode ter ametais para poder usar essa teoria. Sempre compartilhar pares de elétrons, é sempre de 2 em 2 elétrons. Não tem como fazer a representação da teoria da ligação covalente se não for pares de elétrons. Obedecer a regra do octeto para todos os elementos químicos que são classificados como sendo ametais, exceto o hidrogênio, que é dupleto, 2 elétrons. Então, a regra do octeto, 8 elétrons para os demais elementos chamados de ametal, e dupleto, que significa 2 elétrons para o caso do átomo de hidrogênio. Em moléculas formadas por mais de 2 átomos, denominamos essas moléculas de moléculas poliatômicas, eu tenho que sempre representar a ligação a cada 2 átomos. Então, eu faço a ligação entre 2 átomos para posteriormente ligar mais outro átomo e assim sucessivamente. Então, eu faço sempre de 2 em 2. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo.